Dostoiévski descobriu meio cedo que escrever uma literatura política demais na Rússia czarista de 1840 tinha um peso muito significativo, e ser preso e exilado por causa de seus livros e de seu envolvimento político, ele volta com uma literatura um pouco diferente. E a gente fala então hoje sobre Noites Brancas, que é o livro mais apaixonado do Dostoiévski. A gente já tem resenha aqui sobre Gente Pobre, sobre O Duplo, que são os dois primeiros livros do Dostoiévski, e além de ser genial, porque ele já começa a Gente Pobre inovando o romance, começa de uma forma, de uma estrutura completamente diferente. Ele vai inaugurar aí o que a gente chama hoje de romance epistolar, que é um romance escrito por meio da troca de cartas entre personagens. Então ele já começa inovando aí em relação ao estilo literário, mas ele já também começa com um envolvimento político muito forte, já começa criticando aí as elites russas e falando, descrevendo cenários muito comuns de pobreza. Isso vai ser absolutamente mal visto. E quando ele publica O Duplo, ele vai continuar sendo mal visto, porque além de escrever uma série de cenários de pobreza, ele também vai escrever por meio de textos fantásticos, que já não eram textos bem vistos naquela época, que privilegiavam uma série de descrições mais realistas da sociedade. Então Dostoiévski ele começa aí causando uma série de problemas políticos por meio da sua literatura, e além disso, como ele era muito envolvido politicamente, logo ele vai ser preso, vai ser exilado para fugir aí de uma pena de morte. Nesse momento, e um pouco antes e um pouco depois, entre as décadas de 30 até a década de 1870, mais ou menos, a literatura ela tem muito peso, porque a arte vai ter muito peso no sentido de que era uma das principais representantes do país. Então, como a gente estava falando da busca de manutenção de regimes totalitários, era necessário, era fundamental para esses regimes que a Rússia fosse bem representada. Então, quando chegavam escritores, escreviam de maneira muito política, ou outros artistas que representavam a Rússia de uma maneira muito política, fazendo críticas às desigualdades sociais, fazendo críticas às elites russas, fazendo críticas ao czarismo, isso era mal visto no sentido de os representantes políticos ir lá e buscar e saber quem que era a pessoa e colocar essa pessoa na cadeia se fosse necessário. Aliás, tem um vídeo aqui no canal dos tempos remotos em que a gente fazia a leitura conjunta. Na época foi a leitura de Ana Karenina, que vai explicar em certa medida o contexto cultural e o contexto histórico e social que esses escritores estavam produzindo naquele momento. Tanto Dostoiévski, quanto Tolstói, quanto Gogol, quanto Turgenev, em que momento esse pessoal que se torna muito proeminente estava produzindo. Noites Brancas, então, é um dos livros mais famosos do Dostoiévski, provavelmente é o livro romântico mais famoso dele, até porque as obras dele que acabam ficando mais conhecidas são as obras que ele vai ser mais crítico socialmente, vai apresentar a Rússia de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais realista. E a gente está falando de um ótimo escritor, então não é um romancezinho água com açúcar, não é um romance em que as coisas se resolvem magicamente com um final feliz para todo mundo. A gente pode dizer que é talvez um livro sobre sonhadores. Acho que essa ideia do sonho e de pessoas que acreditam muito nas coisas que acreditam e que desejam muito as coisas que desejam, talvez seja uma boa maneira da gente representar Noites Brancas. É estruturado da seguinte maneira: a gente tem 4 noites e uma manhã, então o romance é estruturado dessa maneira. Cada noite tem uma história que se articula com a história seguinte, ou talvez que vai adentrando na história seguinte. É o que a gente chama de história dentro da história, que é quando o narrador, que é quando a voz narrativa começa a contar histórias, e essas histórias vão puxando outras histórias que vão sendo contadas ou pelo narrador ou por outras pessoas. Então a gente tem a primeira noite, que vai abrir uma primeira história, e essa primeira história puxa uma segunda história. E aí, quando a gente chega lá na terceira noite, a gente vai ter uma protagonista que conta uma outra história a partir dessa história. Parece muito confuso mesmo, mas na verdade a ideia é uma história vai puxando a outra, e a história que chega lá no final, ela se amarra com a primeira história que foi contada. Por isso a gente chama de uma história dentro da história. O peso das 2 primeiras obras do Dostoiévski era ainda maior, porque se ele estava sendo mal visto politicamente, ele estava sendo muito bem visto pelo grupo que produzia alta literatura na Rússia naquele momento, porque ele chega escrevendo de uma maneira que se articulava ao que chamava na época de escola natural. A escola natural buscava se afastar justamente de uma estrutura romântica com a qual se escrevia anteriormente, uma literatura meio fantástica, uma leitura inventiva demais, uma literatura romântica que descrevesse os ideais da Rússia czarista de uma maneira muito idealizada, que representasse a Rússia de uma maneira muito idealizada. Quando esse grupo começa a escrever dentro disso que se chama escola natural, e o Dostoiévski chega com Gente Pobre, chega com O Duplo, ele vai ser muito bem visto justamente
justamente porque ele vai representar a Rússia como o pessoal acha que deveria ser representada, escrevendo o que se chamava na época de homem comum, que era o homem simples do povo, que era o proletário, o homem das grandes elites. Então, quando o Dostoiévski chega e ele chega escrevendo dentro disso ou próximo disso, que era adequado para a escola natural, ele vai ser muito bem recebido. Só que uma série de movimentos políticos e uma série de confrontos do Dostoiévski, também politicamente, com o pessoal que falava e que discutia política naquela época, fora as ameaças de morte que ele tinha recebido, fora a pena de morte, aliás, que ele tinha recebido, que força ele a se exilar. Então tem uma série de movimentos que vai fazer com que as duas próximas obras do Dostoiévski tenham um tom diferente, e essas obras vão ser A Senhoria, que é menos conhecida, e Noites Brancas, que acaba ganhando mais relevância. Então vai acontecer um movimento contrário do que tinha acontecido anteriormente. Se ele começa a ser então aceito politicamente, ele é meio que expulso do pessoal que produzia alta literatura, porque agora ele vai atender a princípios estéticos produzidos antes. Vai ser uma literatura mais tranquila, vai ser uma literatura pouco combativa, vai ser uma literatura pouco crítica. Então ele começa a ser mal visto pelo pessoal que produzia literatura. Então a vida do Dostoiévski nunca estava fácil. Aliás, ainda bem, essa fase de produzir uma literatura romantiquinha durou pouco, e logo Dostoiévski estava escrevendo aí uma literatura criticando as elites políticas russas com muita classe, que era o que ele sabia fazer bem. Noites Brancas não é o primeiro título do livro, ele foi publicado inicialmente como um romance sentimental e das memórias de um sonhador, então esse era o primeiro título do livro. Depois ele ganha o título Noites Brancas, mas o primeiro título deixa a gente perceber bem essa ideia que era de representar pessoas sonhadoras. Falando da história, a gente tem em Noites Brancas um narrador protagonista que mora em São Petersburgo há 8 anos e que esse narrador protagonista começa de uma maneira muito interlocutória, ele fala o tempo inteiro com o leitor, ele conversa com o leitor. A gente sabe que é uma estratégia aí quando o escritor busca construir um narrador que provoque muito empatia do leitor. Se a ideia, então, é justamente construir esse personagem que seja muito sonhador, ele precisa, então, de muita empatia do leitor. E o Dostoiévski consegue fazer isso o tempo inteiro. A gente tem um narrador aí que a gente vai desenvolvendo muita empatia por ele, com muita solidariedade em relação ao sofrimento que ele vai passando, porque isso vai ser essencial para um final meio dramático que é construído aí, então. Então, esse narrador protagonista, que mora em São Petersburgo há 8 anos, ele começa reclamando pro leitor que tá muito sozinho, que não tem contato com ninguém, que não tem namorada, que não tem amigos, que ele é esse homem muito solitário, muito sofrido, porque a raça humana é muito difícil, é muito irritadiça, é muito cruel. Então ele começa fazendo toda essa série de reclamações aí, se coloca nessa posição de vítima, o que é fundamental, e ele tem um costume que é de passear pelas noites, e ele olha para as noites e ele olha para o céu estrelado e compara como que a gente que é tão cruel, como a raça humana que é tão cruel e difícil tem, né? É como se a gente não merecesse a natureza, como se a gente não merecesse olhar e ter direito a olhar para um céu estrelado, porque a gente é cruel demais. Então ele continua nessa sequência ali ao longo da primeira noite, até que chega o momento em que ele olha para um espaço e vê uma moça chorando e chorando muito, se compadece muito sinceramente dessa moça e tenta se aproximar de uma maneira que ela não fique assustada, porque ela tá sozinha. Então ele se aproxima dela e conforme ele vai conseguindo se aproximar, ele vai conseguindo travar um diálogo. Logo eles se aproximam, logo eles ficam amigos, e como ela tá sofrendo um certo assédio ali, ela precisa andar de mão dada com ele. E nessa proximidade, tanto física quanto afetiva, por meio do sofrimento, os dois vão ser interligados por esse sofrimento. Logo eles vão construir uma amizade muito sincera e muito genuína, que vai abrir espaço para ela contar a história dela. Essa moça é a Nastienka, que também é uma personagem muito sofrida, e o modo como ela é construída também vai abrir espaço pra gente se compadecer bastante da história dela. Ela mora com a avó, até o momento que ela começa a contar ali. Ela mora com a avó, e a avó tem um costume estranho de querer que ela fique sempre perto dela, então, inclusive a avó gruda o vestido uma da outra com alfinete. Então, a Nastienka não tem muito acesso ao mundo de fora, ela não tem muito acesso a passeios, não vai a teatros, não vai a óperas, não conhece pessoas, não flerta. Então a Nastienka ela tem uma vida ali que é muito grudada com a vida
da avó, e isso logo vai fazer com que esse protagonista vá desenvolvendo um olhar diferente em relação a Nashenka. Nashenka vai gastar um bom tempo contando a sua história, que vai de dois momentos, tanto desse primeiro momento, que é muito difícil, é o momento em que ela convive muito presa com a avó, que apesar dela amar a avó e de se dar bem com a avó, ela queria ter acesso a outras coisas, até o momento em que ela se apaixona por um inquilino da avó. Então, elas moravam numa espécie de sobrado, no qual elas alugavam quartos, e um desses inquilinos começa a se aproximar da Nashenka, até o momento em que eles conversam, tem algumas conversas, ele empresta livros para ela, ele se aproxima, conversa com a avó. Chega um momento em que ele leva a Nashenka pra ópera, e a partir daí a Nashenka fica completamente apaixonada, só que aí do nada esse cara meio que começa a sumir, depois que eles têm esse primeiro contato, que eles passeiam juntos, vai esfriando, e conforme ele vai esfriando, a Nashenka fica desesperada, até que chega o dia que ele chega e fala que tem que ir embora, que ele vai mudar de cidade, e ela fica, então, essa mulher que já estava completamente apaixonada, ela pega algumas coisas dela, põe numa trouxa e fala que vai com ele. E ele fala que não tem como levar ela, que ele é um cara pobre, que não tem condição de dar nada pra ela, que ele é injusto ele levar ela, sendo que ele não tem condição de oferecer absolutamente nada pra ela. Mas ele faz uma promessa, ele faz a promessa de que ele volta dali um ano, e que se dali um ano ela ainda estiver apaixonada por ele, eles casam. Nashenka passa o ano inteiro, isso ela contando para esse narrador protagonista, Nashenka passa esse ano inteiro esperando esse homem de volta, se preparando para o momento em que ele volta, até o momento em que ele volta e não procura ela. Ele volta por questões de trabalho e não procura ela. Ela fica absolutamente desesperada, porque ela tinha certeza que quando ele voltasse, ele ia procurá-la, eles iam casar, e enfim, tudo na vida dela, como ela também é uma sonhadora, tudo na vida dela ia estar resolvido a partir daquele momento. E vai ser nesse cenário, nesse contexto de sofrimento da Nashenka e do narrador protagonista. Então, se esse narrador já estava meio apaixonado pela Nashenka, quando ela termina de contar essa história de mulher que foi completamente abandonada, ele tá muito mais. E ele tá tão apaixonado que ele vai aceitando algumas propostas que a Nashenka vai fazendo para ele, de tentar encontrar esse homem, tentar entregar algumas cartas dela. Ele faz isso e não obtém resposta nenhuma, porque simplesmente o cara não quer saber. Mas eles passam um tempo e passam alguns dias articulando esses planos de tentar obter uma resposta do cara que deixou a Nashenka esperando um ano. Só que chega um momento que eles percebem que não vão ter resposta nenhuma, e aí finalmente é o momento em que ele resolve se declarar apaixonado. Ele fala que tá apaixonado por ela, assim como ela tá apaixonada pelo outro, e que quer ficar com ela mesmo assim. E eles ficam então, né, a Nashenka fica primeiro muito assustada, mas depois ela percebe que o cara que ela ama não tá nem aí pra ela, e que ali ela tem um amor sincero e alguém que ela goste, de certa forma, é um amigo que ela gosta, e que ela pode desenvolver uma relação afetiva em algum momento. E ok, combinam assim, combinam de ficar junto, ok, combinam assim. Estão os dois plenamente felizes, Nashenka disposta a construir um amor a partir da amizade, e o cara feliz porque tá com a mulher que ele tá apaixonado, e vão decidindo o futuro, estão planejando o futuro. No que os dois estão aí nesse lugar de pessoas muito sonhadoras, planejando o futuro, passa pelos dois o homem que deixou a Nashenka esperando um ano. A Nashenka fica paralisada por um instante, mas também não precisa muito, ela só precisa que o cara chame ela uma única vez para ela abandonar. A Nashenka abandona esse cara que ficou com ela, ajudando ela a superar esse sofrimento, tentando entender esse sofrimento e disposta a ficar com ela, ainda que ela tivesse apaixonado por ele. Nashenka abandona esse cara e vai com o cara que deixou ela sofrendo por mais de um ano. Ela abandona esse cara que foi o parceiro dela ao longo de todo esse processo de superar essa dor que ela estava sentindo. Obviamente, ele entra num estado de sofrimento muito grande, num estado de tristeza muito grande, e como se não bastasse, quando ele tá lá no auge da sua depressão, a Nashenka manda uma carta pedindo para ele ser amigo dela, mesmo assim, e para ele ficar amigo do cara que ela vai se casar. Nashenka é absolutamente egocêntrica, egóica, egocentrada, e a obra acaba nessa dúvida, se ele respondeu a carta, se ele não respondeu, se ele resolve de fato aceitar a proposta da Nashenka de continuar amigo dela e de ficar amigo do marido dela. A gente não consegue saber qual foi a resposta que ele deu. E como a gente está falando de um livro de sonhadores, quando chega no final ele diz: bem, ela me deu alguns momentos de felicidade e isso deve ser o bastante para a vida de um homem. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre Noites Brancas. Até mais.